Olá pessoal, eu venho aqui convidá-los a uma jornada bastante interessante, eu gosto. Vamos ver quem encara essa jornada. Nós vamos falar sobre linhas de transmissão de radiofrequência, não linhas de energia. Vamos falar um pouco sobre carta de Smith e sobre o diagrama polar. Tudo isso começou com uma espécie de um desafio que me foi colocado, com o advento não tão recente, talvez de uns 2, 3 anos atrás, da chegada no mercado do Nano-VNA. Nano-VNA é um Vector Network Analyzer, um VNA nano porque ele é muito pequenininho, portátil. Isso não é trivial assim do ponto de vista das tecnologias que a gente conhecia antes. Depois vou mostrar para vocês. E daí o pessoal acabou tendo em mãos um instrumento muito mais poderoso do que os medidores de taxa de onda estacionária. Ele te dá muito mais informação. Não vou entrar no mérito de todo, não é uma aula de VNA, não é um tutorial sobre o uso do VNA. É que dentro das funcionalidades do VNA, ele tem uma possibilidade de diagrama polar, que é esse que está na figura. Esse diagrama circular, e quando você vai medir alguma coisa com ele, aparecem umas cobrinhas aí dentro, e o pessoal fica olhando para isso, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Aí eu disse, ok, vamos trabalhar, vamos analisar o que é isso, e vamos ver como é que a gente pode fazer bom uso do Nano-VNA no seu diagrama polar. Para falar do Nano-VNA, aí começou o problema, né? Para falar do Nano-VNA, eu preciso falar de uma tal de carta de Smith. A carta de Smith é uma calculadora espetacular, no papel, né? É um gráfico, a gente chamaria isso de ábaco, talvez. Ele data do início da Segunda Guerra Mundial, 1937, 1939. Mas ele é usável até hoje. É que ok, tem gente que gosta de usar ainda nostalgicamente, usar no papel com uma régua e um compasso, você faz milagres com a carta de Smith, do ponto de vista de radiofrequência, tanto em antenas, linhas de transmissão, como em circuitos de RF também, para fazer casamentos de impedância e tal. Só que hoje existe software que faz isso, né? Então a gente não precisa fazer o uso da régua, do compasso, que é uma coisa que já nem todo mundo tem em casa, e da própria carta de Smith. Eu disse, ok, vamos falar da carta de Smith. Só que eu disse, ok, para eu falar da carta de Smith, eu preciso falar de onda estacionária. Eu preciso fazer uma recordação sobre ondas estacionárias para a gente poder entender melhor a carta de Smith. Bom, já que eu vou falar de onda estacionária, eu preciso falar de como é que a gente faz para medir uma onda estacionária e por que o medidor de taxa de onda estacionária não me dá toda a informação que eu tenho quando uso um Vector Network Analyzer, um analisador vetorial de rede. Então vamos falar de medidor estacionário. Para falar de medidor estacionário e onda estacionária, preciso falar de linha de transmissão. Por que esses dois fios, dois condutores, seja um cabo coaxial ou seja uma linha bifilar, a gente chama de linha de transmissão? E por que a gente não chama de linha de transmissão os fios que levam energia elétrica aqui dentro de casa ou aí nos postes da rua? Mas quando você fala dos linhões de alta tensão de longa distância, aí você chama eles de linha de transmissão. Por que essa diferença, né? Então vamos conversar sobre linhas de transmissão. Bom, já que eu estou falando de linhas de transmissão, vou falar de onda estacionária, vou usar a carta de Smith e vou querer aplicar o Nano-VNA, eu preciso dos conceitos básicos de impedância e impedâncias da linha de transmissão. Impedância característica da linha de transmissão, impedância de terminação de uma linha de transmissão e o que a gente realmente quer com tudo isso, qual é a impedância que se apresenta na entrada de uma linha de transmissão, considerando
a impedância que tem na terminação, normalmente é uma antena, né? E a própria impedância característica da linha de transmissão. Então, esse negócio ficou complicado, por isso que eu sumi um tempão, que deu um trabalhão para preparar esse material todo. E agora, então, eu vou desafiar vocês, aqueles que estão mais interessados em caminhar comigo nessa jornada, a 5 outros capítulos. Então esses temas estão em 5 outros capítulos. Vamos dar uma olhada em impedância de uma linha de transmissão, depois a gente vai entrar no mérito da própria linha de transmissão, vamos ver taxa de onda estacionária e o medidor da taxa de onda estacionária, aí vamos para a carta de Smith e depois vamos ver como é que essa carta de Smith entrou dentro do analisador vetorial de redes e por que ele se chama analisador de redes e principalmente vetorial. Aqueles que têm mais circulação sobre esses assuntos vão poder acessar independentemente um tópico ou outro e visitar aquele que mais lhe interessa. Então, boa viagem a todos e vamos nessa jornada, longa jornada, falando de linhas de transmissão, impedância de entrada de uma linha de transmissão, taxa de ondas estacionárias, carta de Smith e o diagrama polar e o Vector Network Analyzer, o analisador vetorial de redes. Até a parte 1. Essa é a parte 0, tá? Tá errado aqui. Essa é a introdução. Parte 1 vem agora.